Amém. A paz do Senhor para todos, queridos. Amém. Que bom estar aqui. Pastor Francisco, pastor Lucinha, pastor Tiago, nosso presidente. Deus abençoe. E depois dessa palavra profética, desta palavra, né, de crescimento, esse é o nosso objetivo nas igrejas da convenção. Cada vez que nós viermos, trazemos uma palavra aonde Deus vai fazer coisas extraordinárias através da palavra. E eu gostaria de aproveitar o texto que o pastor Francisco leu em Lucas 24, somente um versículo para a gente, porque foi de Deus isso aqui. Tá bom? Versículo 45. Lucas 24, 45. Daqui nós vamos caminhar dentro da palavra. Eu queria que você mantivesse a tua Bíblia aberta. Se fosse possível, ter um papel e uma caneta. Nas próximas vezes nós vamos estar trazendo um bloco de anotação para você, uma caneta, né? Mas se você tem, é bom que você anote. E nós estamos também gravando aí para depois colocar no YouTube, mas já está ao vivo, tá no Facebook. Está escrito assim, irmãos. Então, lhes abriu o entendimento. Diga entendimento. Mais uma vez, o entendimento. Para compreenderem as Escrituras. Que texto, irmão, que palavra. Jesus abriu o entendimento para que os discípulos compreendessem as Escrituras. Diferente do diabo. 2 Coríntios 4:4, dá uma lida aí, só para você comparar um versículo com o outro. 2 Coríntios 4:4, pode abrir mesmo, abre lá. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Enquanto Jesus abre o entendimento, o diabo cega o entendimento. O interessante é que num culto desse existe uma batalha muito grande para que os entendimentos sejam travados, para que as pessoas não compreendam o evangelho, não compreendam a palavra. A melhor maneira de nós recebermos a palavra e sairmos daqui transformados, sabe qual é? É pedirmos a Deus, Senhor, me ajude com o meu entendimento, abra o meu entendimento. Eu lembro que quando eu comecei a estudar a Bíblia, isso há quase 40 anos atrás, vai fazer 40 anos em setembro que eu comecei a estudar a palavra, eu pedi a Deus para que Deus me desse entendimento, compreender a palavra. Quem compreende a palavra é liberto. Quem compreende a palavra é restaurado. Quem compreende a palavra não é presa. Quem compreende a palavra não é escravo. Quem compreende a palavra não é vítima do inimigo. A compreensão da palavra é muito importante. Então, dois textos importantes. O primeiro, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. O segundo texto, o Deus desse século, 2 Coríntios 4:4, cegou o entendimento dos incrédulos. Você está com a Bíblia aberta em 2 Coríntios 4:4? Qual o objetivo do diabo, que é chamado nesse texto do Deus desse século, com D minúsculo? Qual o objetivo do diabo cegar o entendimento dos incrédulos? Qual o objetivo? Está na segunda parte do versículo. Qual o objetivo? Para que
para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quer dizer, se você for travado no seu entendimento, o que vai acontecer? Você não vai compreender o evangelho, você não vai entender a palavra, vai continuar sendo presa do inimigo, vai continuar sendo vítima de Satanás, vai ficar vindo no culto de libertação para ser liberto, quando na verdade você já é liberto. Porque culto de libertação não é para os crentes. Culto de libertação é para aquelas pessoas que estão lá fora, que vêm para cá, para você libertá-los, e não para você ficar eternamente buscando libertação. Fica toda a vida toda de crente buscando libertação. Ah, pastor, eu preciso ser liberto. Eu preciso ser liberto, eu preciso ser liberto. Meu irmão, tem alguma coisa errada com você se você precisa ser liberto. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses 1,13. Abre a tua Bíblia aí. Aí você vai compreender as Escrituras e vai começar a entender que a libertação na tua vida já chegou. A libertação na tua vida já chegou. Desde o momento que você encontrou com Cristo, desde o momento que você encontrou com o Senhor, você já foi liberto. Olha o que a Bíblia fala. Quem achou, diga amém. Colossenses 1,13. Ele quem? Jesus. Nos tirou ou nos libertou da onde? Da potestade das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então o que a Bíblia fala? Ele nos libertou. Ou ele vai te libertar ainda? Quem vai ser liberto ainda? Ou quem já está liberto? Eu, diga eu. Você já está liberto. De quê? Da potestade. Em outra Bíblia, em outra versão, diz império das trevas. O que é um império? É uma coisa grande. Quando você pensa em império, você pensa em quê? Um negócio assim, gigantesco, um império. Algo milionário, um império. Fulano tem um império. Aí você pensa em algo grandioso, milionário, fortificado, cheio de guardas, cheio de seguranças. Um império que ninguém conseguia sair de lá. Mas Jesus te libertou do império, da fortaleza, das trevas. Agora, uma coisa interessante é que tem muita gente que fala assim, eu quero ser liberto, eu quero ser liberto, eu quero ser liberto, eu preciso ser liberto. Mas a Bíblia diz que isso não está no futuro. Essa libertação está no passado, ele já te libertou. Então, quando uma pessoa se sente presa nas artimanhas do inimigo, por exemplo, por isso que tem que ter um entendimento. Olha o que o diabo falou para Adão e Eva. Aliás, falou para Eva, né? Ela estava sozinha lá, distraída. O dia que você comer, você será como Deus. Os seus olhos se abrirão, os olhos de vocês vão se abrir. E vocês vão ser como Deus. Vocês vão ter olhos abertos. E vocês serão como Deus. Olha que mentira. Porque, na verdade, eles já eram como Deus. Eles não iam ser como Deus. Eles já eram como Deus. Eles eram o quê? Imagem e semelhança de Deus. O que eles queriam mais? Eles já eram. Mas só que o inimigo sempre quer te enganar falando assim, você não é nada. Você não é nada. Tenta ser alguma coisa, tenta ser alguma coisa. Aí você já é. E você não precisa ser mais porque você já é. Então o entendimento é justamente isso. Quem conhece o que significa quarta dimensão? O pastor Paul Yang-Shu, falecido, pastor da maior igreja Assembleia de Deus do mundo na Coreia, escreveu um livro chamado Quarta Dimensão, que durante
nos anos 80, nos anos 90, foi um dos livros mais lidos no mundo. Só perdia para a Bíblia nesse tempo. A Bíblia sempre foi o livro mais lido, mas a Quarta Dimensão foi um livro tremendamente muito lido. E eu queria orientar você. Ou você baixa na internet, Quarta Dimensão, existe hoje. Ou então você escuta pelo YouTube, porque tem ele narrado, ele falado, o Quarta Dimensão. Aí você vai no YouTube, lá você tem ele falado, né? Eu gosto muito de ouvir livro. Além de eu ler livro, eu ouço livro. Isso é uma dica muito importante. Quando você estiver caminhando, quando você estiver fazendo seu exercício, quando você estiver andando, bota lá no fone. Ou então, quando você estiver fazendo alguma coisa em casa, bota lá no YouTube ou em outra plataforma para você ouvir livros. Isso é muito bom. E a Quarta Dimensão fala muito disso. De uma dimensão sobrenatural que muitos crentes desconhecem. Muitos crentes desconhecem. Então, eu quero mostrar que existe quarta dimensão na Bíblia. Aliás, na Bíblia tem muita coisa que muita gente não sabe. Inclusive, uma delas é chamada, uma coisa que muita gente ignora, mas eu quero dizer que é chamado Lei da Atração. Existe um livro chamado Lei da Atração, que eu já li e já ouvi várias vezes, que muita gente não conhece, que ele fala que tudo aquilo... Acho que falou aqui o microfone. Eu tenho que tirar. Não, vai falar não. Tudo aquilo... Tem que tirar aqui o... Isso. Obrigado. Tudo aquilo que você pensa ou deseja, você atrai. Tudo aquilo que você fala, você atrai. E está na Bíblia isso aqui. Essa questão está na Bíblia. Mas o que eu quero dizer para você, depois eu vou falar mais disso aqui, abre tua Bíblia em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Olha a quarta dimensão aqui, vou te mostrar aqui. Efésios 3, versículo 18. Eu não vou estender muito aqui, só para você compreender isso aqui que eu estou falando. Capítulo 3, versículo 18 diz o seguinte: a fim de poder compreender, por isso que nós estamos falando de entendimento, a fim de poder compreender, diga, compreender, com todos os santos. Então, a compreensão, pastor Francisco, pastora Lucinha, não é só para os pastores. A compreensão não é só para alguns irmãos. A compreensão é para todos os santos. Todos têm que ter a mesma condição de entendimento. Todos. A igreja não pode ter uns que entendem mais e outros que entendem menos. Entendimento, diz a Bíblia, compreensão para todos os santos, qual seja o que? Fala comigo. Qual seja a largura, diga, largura, comprimento, altura e profundidade. Então, olha só, deixa eu te explicar isso aqui. Você precisa entender qual é primeiro lugar, qual a primeira? A largura. Vamos parar aqui. Qual é a largura? O que está para lá? O que está para cá? Qual é a largura? Você tem que entender, a visão tem que ser ampla. Você tem que ver além das paredes, você tem que ver além das montanhas, você tem que ver a largura, a expansão, onde você pode chegar para lá e para cá. Você tem que entender isso. Tem gente que se limita, ele fala assim, quem sou eu, coitado de mim? Pelo amor de Deus, você não pode se limitar. Você não pode achar que é um pobre coitado. Você tem que compreender a largura. Qual a outra? Comprimento. O que é comprimento? O que está para frente.
que está na tua frente. Você tem que entender o que está na tua frente. O povo de Deus tem que ser o povo mais inteligente, mais sábio, mais safo, mais descolado, vou usar esse termo, de qualquer pessoa da face da terra. Você tem que ter o entendimento apurado. Você tem que ter uma visão aguçada. Você tem que ter algo assim sobrenatural na tua vida. Então aqui, cumprimento. O que está na tua frente? É igual o pastor Tiago falou sobre a água. A águia tem uma visão dimensional. Ela consegue ver na frente e para os lados. Tá? E consegue perceber, talvez não ver, mas perceber o que está atrás. Então vamos ver qual é o próximo. Altura. Diga, altura. Compreender o que está acima de você. Acima. Entender o que está acima de você. Mas isso é para se buscar isso, para compreender isso, você tem que buscar essa dimensão que nós chamamos de quarta dimensão. Tem 4 lados aqui, 4 dimensões, altura. E outra que é a profundidade. Saber a profundidade das coisas. Agora, se você não lutar na mente, porque a nossa mente é o maior campo de batalha que existe. Toda pessoa que diz eu não consigo, ele não consegue. Toda pessoa que diz eu não posso, ele não pode. E toda pessoa que diz eu posso, eu consigo, eu vou chegar, ele vai chegar. Ah, mas eu não tenho fé para isso. Irmão, a Bíblia diz que nós precisamos ter fé para isso e muito mais. O que o pastor Tiago leu no último versículo do capítulo 1, versículo 37 de Lucas? Porque para Deus nada é impossível. Não existe impossibilidade para Deus. E Deus não vai também colocar impossibilidade para a gente. Está na Bíblia. Então, profundidade, diga, profundidade. Profundidade. Então nós vamos falar as 4. Vamos lá. Largura, comprimento, altura, profundidade. São 4 dimensões. Que muitas vezes as pessoas não entendem. E por isso vive buscando libertação, libertação, libertação. Quando Deus chamou você para libertar, você está buscando libertação para você. Deus chamou você para libertar e não para receber libertação, porque libertação você já recebeu. Amém ou não? Então, por que as pessoas são escravas? Porque, na verdade, não compreendeu que, na verdade, o que Deus quer para ela é muito mais do que ela entende. Por uma compreensão errada das Escrituras. Então tem muita coisa errada que muita gente entende errado. Uma vírgula fora do lugar, um texto mal compreendido, uma exegese mal feita te escraviza. Sabia disso? Quando você entende um texto errado, você vira escravo daquilo. Ah, eu não faço porque está na Bíblia que não pode. Mas é porque você entendeu errado. Vou dar alguns exemplos, posso dar alguns exemplos aqui? Do que as pessoas compreendem errado, por exemplo. Quem foi o Diácono? Foi ele que leu. Esquece do trapo de imundice. O Diácono leu. Qual é o seu nome? Rael. Rael leu em Atos 20 e 21. Eu lembro de tudo que acontece no culto. Não foi? 20 e 21? Então, vamos ver o que está escrito em Lucas ou em Atos 20 e 21. Só para você ter uma ideia. Olha o que está escrito aqui. Ele leu, mas não falou, não explanou.
Mas olha o que está escrito. Vou te mostrar duas coisas aqui importantes nesse texto. Pastor Tiago me lembrou do negócio aqui, mas eu não vou nem falar isso aqui, não, para não. Capítulo 20. Vai abrir caminho demais. Aqui, capítulo 20, versículo 21. Quem achou, amém? Amém. É isso mesmo, né, Rael? Isso mesmo. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem o 23. Vamos pular para o 23? Não, vamos para o 21, 22. E agora constrangido em meu espírito. Está com letra maiúscula ou minúscula na tua Bíblia? Porque significa qual o espírito que ele está falando? É o espírito humano, o espírito da pessoa, o meu espírito. Então tem gente que confunde o Espírito Santo com o espírito dele. Por exemplo, um exemplo. Não pode confundir o Espírito Santo com o teu espírito. O teu espírito é falível. O teu espírito é limitado. O teu espírito erra. O teu espírito precisa de avivamento. O Espírito Santo não precisa de avivamento. Quem precisa de avivamento é o teu espírito. Quem fica constrangido é o teu espírito. E não o Espírito Santo. Isso é para te mostrar uma coisa aqui. Entendeu? Continuando a leitura. Sabendo o que ali me acontecerá. Agora vem o 23. Sendo que o Espírito Santo, está com letra maiúscula ou minúscula? Agora não é mais o meu espírito, agora é o Espírito Santo. Sabendo, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então, quando você lê no mesmo versículo, você vai entender dois espíritos, o espírito do homem e um espírito santo. Isso acontece também no Salmo 51, quando Davi fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, letra minúscula. Não me retire da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, letra maiúscula. Aí, quando você vai ler, tem que prestar atenção nisso. Porque se você não prestar atenção, você vai achar que é tudo a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Sim ou não? Deu para ter uma ideia só desse entendimento? Quando você lê a Bíblia, você vai ler, por exemplo, em 2 Reis, a Bíblia fala que Elias foi levado ao céu aonde? Com quê? Quem levou Elias ao céu? Um redemoinho ou um carro de fogo? Quem foi que levou Elias para o céu? Ninguém sabe, mas está escrito, vamos ler. 2 Reis 2:9. Quem levou Elias ao céu? A maioria das pessoas acham que Elias subiu no carro de fogo. Mas não foi carro de fogo. Mas onde está escrito isso? Em lugar nenhum. Elias foi levado no redemoinho. O carro de fogo separou Elias de Eliseu e ele foi levado ao... Agora, por que todo mundo canta que Elias subiu no carro de fogo? Porque não lê a Bíblia. Eu só estou dando alguns exemplos, depois eu vou falar mais aqui, e eu não vou mais estender, só para você ter esta noção de como é importante a compreensão, como é importante o entendimento. Eu queria que alguém lesse, por exemplo, no cabeçalho, aquela letrinha que está em cima do texto. Capítulo 2. Lê o capítulo 2. Em cima está escrito aquela palavrinha que vem antes do versículo. Queria que você pegasse esse texto aí e desse uma lidinha no que está escrito
aí em cima, por favor. Quem já achou? Então, está escrito, não está isso? Agora, isso que está escrito é a Bíblia? Não, e é a Bíblia? Não é a Bíblia. O que é a Bíblia? É o versículo. Isso que está em cima não é o versículo. Mas tem muita gente que se apoia no tema. E o tema não é o versículo. Por que eu vou dizer isso? Versículo 9, agora leia. Você que leu, leia o versículo 9, o que está escrito? Pede-me que eu faça, antes que seja tomado de ti, e disse Eliseu, peço-te que haja porção do teu espírito. Amém. Primeiro lugar, depois eu vou falar do carro de fogo do redemoinho. O que Eliseu estava pedindo de Elias? Porção dobrada do Espírito Santo ou porção dobrada do Espírito de Elias? O Espírito de Elias. Mas como é que muita gente fala assim, eu quero porção dobrada do Espírito Santo? Eu pergunto, você teria capacidade de receber o Espírito Santo dobrado? Nós já recebemos só um pouco a plenitude e dobrado. Nunca, ninguém tem dobrado, ninguém. Ninguém no mundo tem o Espírito Santo em dobro, ninguém tem. Eu vou te mostrar depois por que isso acontece. Versículo de número, para te mostrar aqui, versículo 11. O que a Bíblia fala? E indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro, e Elias subiu o céu onde? Mas o que está escrito aqui no cabeçalho que foi um carro de fogo? Se na Bíblia está escrito que foi o redemoinho. Agora, o que você fica? Com aquilo que está escrito aqui em cima ou com o versículo dentro da Bíblia? Com o versículo. Agora, por que está contrário, irmão? É porque colocaram acima, não é a Bíblia. Aí a compreensão vem, aí a pessoa vai entender mais. Pastor Luciano? Vai entender. Vai se aprofundar. Não vai ficar com o pezinho na beira d'água, você vai mergulhar. Então, a libertação começa na compreensão da palavra. A libertação começa quando você entende a palavra. Então, ela leu no versículo 9, por exemplo. O que está escrito no 9? Está escrito que peça-me o que você quiser que eu faça. Eu quero porção dobrada do teu espírito, letra minúscula. Porção dobrada do teu espírito. E não porção dobrada do Espírito Santo. Porque não existe ninguém no mundo que tem porção dobrada do Espírito Santo. Ninguém. Eu quero que você me mostre alguém que tem porção dobrada do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio sobre nós, ele já mandou a mesma porção para todo mundo. Sim ou não? Entendeu? Então você tem a mesma coisa que eu tenho tenho a mesma coisa que você, todo mundo tem a mesma coisa. Sim ou não? Agora, por que uns são mais ousados do que o outro? Por que alguns são mais usados do que o outro? É porque tem mais Espírito Santo do que o outro? Não. É que cada um é mais ousado. Você se entrega mais. O outro se entrega menos. Quem se entrega mais é usado mais. Quem se entrega menos é usado menos.
Quem se dedica mais é usado mais. Quem se dedica menos é usado menos. Mas a porção é a mesma coisa para todo mundo. Deus não é injusto de botar uma porção para um e um pouquinho para o outro. Ah, Deus não foi com a minha cara e me deu só um tiquinho do Espírito Santo. O outro ali, aquele irmãozinho que é poderoso, Deus mandou uma enxurrada do Espírito Santo. É assim que funciona? É como está lendo. De acordo com a capacidade e a entrega e a dedicação de cada pessoa. Você está se dedicando? Está usando a ferramenta? Que eu vou te mostrar. E eu termino aqui. Lucas. Perdão. João capítulo 3. João capítulo 3 é João capítulo 3. Olha que coisa interessante está aqui. Jesus falando. No final dessa conversa. Olha o que está escrito. João 3. No finalzinho do texto. Versículo 34. 3:34. Amém? Acharam? Então vamos lá. Pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Porque Deus, vão completar comigo. Porque Deus, completa comigo. Não dá o Espírito por medida. Você entendeu isso ou não? Ele não dá mais para um e menos para o outro. Ele não dá por medida. Ele dá todo, completo. Todo mundo recebeu a mesma medida. Deu para entender? Ele não dá por medida. Entra na fila aqui. Você vai receber uma medida grande. Vem aqui você agora. Você vai receber uma medida pequena. Não, não existe isso. Pastor Tiago falou, é a dedicação que você vai ter é que vai mostrar e que vai determinar o quanto você vai ser usado por Deus. E várias áreas, porque tem gente que acha que ser usado por Deus, ou que tem gente que acha que ser vaso de Deus é profetizar, é falar em língua, é entregar visão, é entregar revelação. Você pode ser vaso de Deus em outras áreas, mas não precisa ser só nisso. Porque tem gente que acha que vaso é só isso. Vaso tem muita utilidade, tem muitas coisas. Às vezes você não é uma pessoa de revelação, você não é uma pessoa de visão, você não é uma pessoa de profecia, mas você é uma pessoa de outros dons que são tremendamente usados por Deus, maravilhoso. Você, às vezes, você não dá uma profecia, mas tem uma palavra de conhecimento para a pessoa. Tem uma palavra de sabedoria para a pessoa. É só você ler lá. 1 Coríntios capítulo 12. A uns pelo mesmo Espírito é dada a palavra da ciência. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da sabedoria. A outro a palavra da profecia. A outro o dom de discernir. A outro o dom de cura. O outro a fé. Então, e vai por aí fora. Mas cada um vai receber segundo a vontade de Deus. Não uma porção dobrada ou menos dobrada do Espírito Santo, mas vai receber a mesma porção. E porque os dons e a vocação são irrevogáveis, ou seja, Deus não tira o que te deu. Eu não sei como é que tem gente que fala assim, eu perdi meu dom. Não existe isso, irmão. Não existe perder o dom, não existe. O que pode existir então, pastor? O que pode existir? Perdeu essa habilidade de terror. Você não amolou o machado mais.
perdeu as habilidades, Não tá afiando. não está afiado, não está praticando, mas não perdeu, ele está contigo. Mas você não está usando, só isso. Entendeu isso? Você não está usando. A única coisa. Por que eu falo isso? Está escrito em Romanos, lê lá, 9:27. Romanos 9:27. E eu queria pedir permissão ao pastor Francisco, pastor Tiago, pastor Luciano, para deixar, falta ali 10 minutos para 9:30. Eu quero deixar 10 minutos para você fazer perguntas, tá? Amém? Se você quiser. Tá bom assim? Aproveita para você. 9:27 de Romanos. O que está escrito? Não, falei 9, né? 9:27. 9, Romanos. 9, deixa eu ver se é Romanos 9:27. Tá, perdão, eu já errei aqui. 11:29. Eu errei o versículo. 11:29. O que está escrito aí? Só para a gente terminar aqui. E se você quiser fazer alguma pergunta para a gente. Porque os dons é a vocação de Deus para sem arrependimento. Vamos ler de novo, pastora. Porque os dons é a vocação de Deus, são sem arrependimento. Ó, vou te mostrar. Porque os dons é a vocação de Deus, são sem. Significa o quê? Quem entendeu? Que Deus não revoga. Que Deus deu, está dado. Deus não tira. Ele não se arrepende que te deu. Acabou, 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 acabou. Agora, por que você não está sendo usado mais? O problema é teu, porque você não quer. Não tem nada a ver com Deus. Verdade. Ah, Deus me tirou. Deus não tirou nada de ninguém. Sim ou não, entendeu? Ah, mas por que eu não estou mais assim? Por causa de você mesmo. Falta de habilidade, falta de manejo, falta de ler a Bíblia, falta de fazer um seminário, falta de vir para o congresso, falta de estudar, falta de... Por isso você não está sendo usado. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Amém. Deus abençoe você poderosamente. Quem tem alguma pergunta? Não precisa ser do que eu falei, não. Pode você ter uma curiosidade. Eu tenho uma dúvida sobre isso. Nós vamos tentar responder dentro da Bíblia. A minha dúvida esclareceu. Sim, era o quê? Eu dizia que Deus me usava mais na minha terra. Cheguei aqui e fui. Agora eu entendi o porquê. Eu também não estava aí buscar o experimento, mas agora que estou aí buscar, as coisas estão a mudar. Viu só? Eu falava mais coisa. Eu fazia um pedido, se eu me ouvia, a minha palavra me usava alguém para me falar comigo. Eu pedia, o Senhor me dava. Veio pra cá, mudou tudo. Vim pra cá, o Senhor não me dava. Por quê? Também quando cheguei aqui, fiquei afastado. Para voltar, foi preciso ir pro leito e eu disse, não, vou voltar para o Senhor. Amém. Até hoje. Então, Eu não entendi o porquê. aí a pessoa vai para um lugar diferente, ele fica um pouco tímido, retraído, né? Sem coragem, né? Vai para um lugar diferente e fala assim, poxa, lá... Igual tem gente que muda de local, já aconteceu isso. E ele não é a mesma coisa. Até a igreja. Eu já vi pessoas já mesmo lá na igreja. Depois que eu vim para cá, eu não consigo mais dar lugar, não consigo sentir mais nada. O problema está na igreja, irmão? Não, né? Tá na... Ele só dava lugar porque alguém empurrava. Se não empurra, não vai. O problema está na pessoa que não está habilidoso, não é o local. Não é o local. Tem gente que vai para uma igreja e fica culpando a igreja de que ele não é mais aquela pessoa que era em outra igreja. Ah, aqui eu não consigo sentir nada. Aqui eu não consigo sentir nada. Aqui eu não consigo sentir nada. Irmão,
Se você for olhar na Bíblia, só para a gente poder encerrar, ou então na experiência que a gente tem, qualquer lugar, não importa onde, e não existe lugar diferenciado, é qualquer lugar, você pode ser usado tremendamente por Deus. Qualquer lugar. Eu não preciso nem falar nome de lugares aqui, porque existe vários lugares, cavernoso, tenebroso, mas qualquer lugar você pode ser usado por Deus, qualquer lugar. Qualquer lugar. Depende da entrega, sim ou não? Entendeu? Mais alguma pergunta? Pra gente já encerrar. Ou então uma compreensão que você teve hoje, né? Seria importante também. Você está falando aqui. Entendeu isso, irmão? Pastor. Sim, pastor. Eu queria voltar lá naquele texto de 2 Reis 2:12. Amém. O cabeçalho, ele te induz ao erro. Te induz ao erro. Só que se a gente for para o texto, o próprio texto ele vai nos elucidar. Corrigir. E muitas das vezes a gente passa batido porque tem aquela pressa de lei e subentende por causa do cabeçalho. Eu estava aqui meditando o que o senhor estava falando e eu acabei, dentro desse contexto, até abrindo o meu entendimento, eu estava até falando aqui. Porque ele vai dizer assim, e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo, vírgula, os separou, um do outro, ponto e vírgula. Elias subiu ao céu no redemoinho. Então, o próprio texto ele vai me responder que o que está no cabeçalho me está me induzindo ao erro. Está induzindo ao erro. Então, eu gostei. Amém? Simplesmente para você ter essa emoção. O Espírito Santo também, com letra maiúscula e letra minúscula. Exato. O nosso Espírito e o Espírito Santo. Uma compreensão aí também que eu tive. São 2 tipos de Espírito. É o nosso e o maiúsculo, que é o Espírito Santo de Deus. Amém. Aproveitando que a pastora falou, por exemplo, em João 4:23, o que está escrito aí? Abra a Bíblia. Você vê o que está escrito e como está escrito. Muita gente prega nesse texto, lê o texto, mas não compreende o texto. Então vamos ver para a gente entender. O que está escrito lá? João 4:23 em diante. Diz o quê? Mas a hora vem e agora, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito. Tá, em espírito. Tá minúsculo ou não tá? Significa o quê? É o nosso Espírito. O nosso espírito que vai adorar a Deus. Agora, continuando no versículo, pastor. Verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Continua. Deus é espírito. Amém. Maiúsculo. Meu irmão, é só tu ler devagar e entender. Só isso. Não precisa mais nada. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O meu espírito adora o Senhor. O meu espírito adora a Deus. Porque Deus é espírito. Então o Espírito Santo com o meu espírito, o Espírito de Deus com o meu espírito, eu adoro o Senhor com o meu espírito. Sim ou não? Sim. Sobre a expressão das adjetivos, está cheio do Espírito. Então, quando uma pessoa diz eu estou cheio, ou fulano está cheio do Espírito Santo, não tem nada errado em usar essa expressão. Mas não significa que a pessoa tem mais do que o outro. Não significa. Cheio do Espírito, a Bíblia fala até, e os discípulos foram cheios do Espírito. Né? É uma maneira de falar, mas não significa que a pessoa tem mais Espírito que o outro. É uma maneira, porque está na Bíblia, cheio do Espírito. E foram todos cheios do Espírito Santo. Foram todos cheios do Espírito Santo. E não está dizendo que foram
alguns cheios do Espírito Santo. Não foram todos cheios do Espírito Santo. Todos. Entendeu? Então, é a mesma coisa aquilo que eu gosto de falar para dizer o seguinte. Símbolo do Espírito Santo, por exemplo. Jesus saiu da água e veio o Espírito Santo. Já leu isso? Mateus 3, versículo, se eu não me engano, é o 14, ou 13 ou 14. E veio o Espírito Santo em forma corpórea de pomba e desceu e repousou sobre ele. Mateus 3. 3, um versículo aí, 16. Obrigado. O que está escrito aí? E o Espírito, Jesus sendo batizado, saiu da água. Tá, descendo o quê? Continua. Descendo como pomba. O Espírito Santo é pomba. Mas a pergunta que eu faço é, o Espírito Santo é uma pomba? Hã? Como? Como não é que seja? É como? Não é pomba. É como? Como? Aparência. Parecido, mas não era. Parecia, mas não era. Entendeu isso? Por isso que eu estou te falando que quando você lê e entende, você consegue ter outra dimensão. Isaías 64:6. Pastor Tiago está falando aqui, ó. Ele queria que eu falasse isso aqui, né? Por exemplo, 64:6. O versículo mencionado diz aqui, ó. Todos nós somos como o impuro, o trapo de imundícia. Trapo de imundícia. Quem sabe o que é trapo de imundícia? Quando a Bíblia fala trapo de... Quem já orou assim? Quem já orou assim? Quem já orou assim? Ou já ouviu alguém orar assim? Já orei assim. Eu sou um trapo de imundícia. Que a gente fala assim, eu sou um trapo de imundícia. Então, trapo de imundícia é uma expressão para usar, que se usa no momento menstrual da mulher. É o pano, o absorvente que se coloca. Isso é um trapo de imundícia. Tá? Só para você entender. Às vezes lê o versículo. Só que souber. Imagina. Muita gente está orando, né? Oi? Esse aqui? Isaías 64, 4, né? 3. 64. 6. Mas vamos lá mais uma coisinha. Posso? Mais 2 minutos? O que está escrito em Atos sobre a descida do Espírito Santo? Só rapidinho. Só para te falar, irmão, que tem gente que acha, eu não gosto de estudar a Bíblia, porque senão eu perco a unção. Onde é que você perde a unção lendo a Bíblia? Aleluia! Então, para terminar aqui, o que está escrito? Então, olha o que está escrito em Atos, capítulo 2, sobre a descida do Espírito Santo. Versículo 2. Vai, pode ler, outro pastor. Pode ler. E de repente veio do céu um som, como se um violento e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Amém. De repente veio o quê? Um vento. Veio do céu um som, primeiro um som.
Veio um som. Como de um vento. Como que é um som de um vento? Ele estava ouvindo isso. Ele estava ouvindo um som. Como? Estava ventando ali dentro? Não. Uma coisa que eu não entendi é que eles viram ali língua repartida como de fogo e pousaram sobre cada um deles. Então, a língua não era de fogo também. Era como de fogo. Está escrito aqui. Não era fogo que estava pousando na cabeça de ninguém. Não tinha fogo nenhum ali. Eles estavam vendo na cabeça algo parecido como fogo. Melhor exemplo. O culto onde pegou fogo. Teve fogo no culto? Não teve. É maneira de falar. É a forma de dizer. Então não tinha vento, não tinha fogo, não tinha nada. Simplesmente era como se fosse. A presença era tão grande que era como fogo, porque o Espírito Santo não é fogo, é símbolo, fogo é símbolo, e também não tinha vento, não tinha as coisas caindo, não, de vento, não. Tinha um barulho. Como um vento, simplesmente assim. Pastor, isso isso acrescenta o que para a minha vida? Se não acrescenta para você, acrescenta para mim. Para mim é importante. Eu saber disso é importante. Sim ou não? Sim. Você pode falar, não quero ligar para isso não, para mim tanto faz. Para mim não, para mim tem, eu preciso entender isso aqui. Sim ou não? Sim. Porque aí eu não vou ser presa do inimigo fácil. Que Deus abençoe a vida de vocês, que o Espírito Santo fale o coração e que nós possamos compreender mais a palavra. Amém ou não? Você pode aplaudir Jesus? Tá bom? Tem mais aí. Sim, Em Efésios capítulo 5, versículo 18, vai dizer que não embriaguei-vos com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que nós já estamos cheios do Espírito Santo. Como eu devo me encher do Espírito Santo? Muito boa pergunta. É aquilo que eu falei, são expressões. Encher do Espírito Santo significa você estar envolvido, estar mergulhado, manter a botija cheia, no sentido de você não perder, mas você pode deixar inoperante. Deixar sem operação. Isso que significa. Entendeu? E muitas coisas que a Bíblia fala para alguns crentes que já são antigos, e também Paulo estava dizendo muitas coisas para crentes novos. Então, vamos supor, existem louvores que caem muito bem para quem não é crente, outros caem muito bem para quem está começando, e outros para quem já está há bastante tempo. Então é só você entender qual nível você está dessa compreensão daquele texto. Você está começando? Então é para você. Você ainda não é? Às vezes é para você. Ou você já é há bastante tempo? É no outro nível de compreensão. Por exemplo, quando você lê as cartas de Paulo para Tito, Filemão e Timóteo, são cartas para os pastores. Não está se referindo a qualquer pessoa, só para os pastores. Tito, Filemão e Timóteo, para os pastores. Aí a pessoa que não é pastor, lê aquele versículo, mas não está dizendo para ele, está dizendo para os pastores. Você entendeu? Tem versículo que é para o membro, tem versículo que é para o discípulo, tem versículo que Deus está falando para outros povos. Vou dar um exemplo. Isaías 55:6. Né? Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Está falando para mim? Não. Está falando para aquele povo que não buscava Deus. E não para mim, porque eu já busco.
eu já estou com o Senhor. Esse versículo não é para mim. Ah, mas eu leio ele. Eu tenho que buscar o Senhor. Como é que você vai buscar quem já está contigo? Como é que você vai buscar quem você já tem? Como é que você vai buscar quem já existe dentro de você? A gente usa a expressão assim, eu vou na igreja buscar o Senhor. Então ele não está contigo, você vai ter que buscar ele lá na igreja ainda. Eu vou lá no monte buscar o Senhor. Então ele não está contigo, você tem que ir lá no monte buscar o Senhor. Sair da tua casa, eu vou buscar o Senhor. Por quê? Ele não está contigo ainda? Então a expressão buscar o Senhor pode ser usada, mas você tem que entender. Buscar o Senhor significa se relacionar mais com o Senhor, né? Se envolver mais com o Senhor. Isso é Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado.